Ela me liga desesperada, perguntando se haveria risco de não ter mais concurso público. E eu disse que sim, claro que tem o risco de não ter mais concurso público. Afinal de contas, o serviço público, se for efetivamente, vamos dizer assim, se o projeto for aprovado, o serviço público pode contratar cooperativas e, enfim, empresas que subempreitam, como já faz. Aliás, a terceirização no serviço público, ela é uma área que cresce, vamos dizer assim, muito aceleradamente, né? Então agora a única grande novidade seria a tal da atividade fim, né? Atividades, por exemplo, administrativas no serviço público, ou mesmo nas universidades públicas, né? Poderia, sei lá, contratar cooperativas de professores ou algo nessa direção, né? Então as pessoas estão se dando conta da importância que isso tem para o mercado de trabalho brasileiro, né? E a gente vem de toda uma geração que brigou muito para que o mercado de trabalho ele fosse progressivamente mais estruturado, mais regulado. Um mercado de trabalho onde os direitos trabalhistas e os direitos sociais, eles de fato oferecessem um horizonte propriamente de progresso socioocupacional, de proteção, de algum tipo, vamos dizer assim, de incentivo, um horizonte de progresso salarial, etc, etc. E agora vem esse projeto de lei desconstruir tudo aquilo que havia sido construído, principalmente uma das poucas realmente vantagens e um dos poucos ganhos que nós percebemos nesse último período de 12, 13 anos dos governos do PT, que foi a formalização do mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, na época do Fernando Henrique, com o desemprego de massas, etc, tal, anos 90, 1/3 do mercado de trabalho era formal, 2/3 informal. Agora a gente tem uma inversão disso, 2/3 formal, 1/3 informal, que é muito progressista, quer dizer, de uma maneira geral. Ocorre que a terceirização, como uma estratégia basicamente de aumento, né, de lucro das empresas por intermédio da compressão de direitos, compressão de salários e aumento da jornada de trabalho, a terceirização é algo muito deletério para o mercado de trabalho, ou seja, tudo aquilo que a gente conseguiu construir nesse último período, em termos de expansão de direitos, eu digo, de ampliação, né, da formalização e, consequentemente, colocar mais pessoas debaixo desse guarda-chuva dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né? Isso tudo está sob flagrante ameaça, né? Ou seja, é um retrocesso muito grande. E é um retrocesso por quê? As razões são arquiconhecidas, não é segredo algum. Então, se vocês forem olhar para o mercado de trabalho brasileiro, vocês vão perceber que hoje deve ter alguma coisa em torno de 48,3 milhões de carteiras de trabalho assinadas no Brasil. Dessas 48,3 milhões de carteiras de trabalho, cerca de 12,7 milhões são de empresas terceirizadas. Ou seja, a minoria do mercado de trabalho. No entanto, essa minoria do mercado de trabalho concentra 80% dos acidentes com mortes, 70% dos adoecimentos. Concentra aqueles setores, vamos dizer assim, que ganham em média 27% a menos do que o diretamente contratado. Concentra aqueles grupos de trabalhadores que trabalham em média 3 horas a mais. Concentra um conjunto de atividades propriamente que são atividades subremuneradas, né? Então um dado do CAGED que saiu há pouco tempo, né, mostra que o ano passado 97,5% do emprego formal que foi criado no mercado de trabalho brasileiro paga até 1,5 salário mínimo, paga bem pouco, vamos colocar assim. Só que o importante, isso é importante, viu? Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é o fato de que dessa massa de trabalho formal, que paga até 1,5 salário mínimo, 14%, num crescimento exponencial, que vem de 10 anos para cá, né? Em 2003 era 3,5% a massa do emprego formal, agora é 14% paga meio salário mínimo. Ou seja, são jornadas de 20 horas de trabalho. Dos empregos que pagam meio salário mínimo com jornadas de 20 horas de trabalho, 90% é empresa terceirizada. Ou seja, você tem uma dinâmica de contratualização, ou seja, de multiplicação dessas formas de contratação, emprego por tempo parcial, 20 horas, etc, etc,
que faz com que o mercado de trabalho ele se torne ainda mais precário. A inserção socioocupacional, né, a inserção na estrutura social, no emprego, enfim, o acesso à renda se torne ainda mais difícil de ser efetivamente alcançado. As pessoas elas ficam o tempo todo estressadas, correndo atrás do prejuízo, simplesmente porque chega no final do mês, não tem emprego, não tem proteção, não tem renda, não tem como pagar as contas e está sempre esgotado porque está sempre correndo atrás do prejuízo, está sempre correndo de um emprego para outro, enfim, indo para o trabalho, voltando, indo para um outro trabalho, enfim. Isso tudo é muito complicado. E o grande problema dessa história toda é que, na minha opinião, essa ofensiva, porque a rigor, o que nós estamos vivendo é uma ofensiva de setores patronais, empresariais, que através do Congresso, através dos seus deputados, enfim, eles avançam sobre os direitos do trabalho. Só um parênteses rapidinho, tá? Parênteses bem rápido, porque é uma coisa que causa uma certa confusão na cabeça das pessoas, né? Não é que a empresa terceirizada ela não se submeta à CLT, à consolidação das leis do trabalho. Ela pode se submeter à CLT, não tem problema. O grande problema é que, como o fato de que o trabalho terceirizado ele tem uma rotatividade que é o dobro do trabalho diretamente contratado, ele paga menos, as pessoas trabalham mais, etc, você tem uma dinâmica muito perversa de contratação e de demissão que faz com que o sujeito, o indivíduo, ele se afaste muito daqueles que são os direitos mais ou menos reconhecidos e que as pessoas têm, vamos dizer assim. Por exemplo, o 13º salário, um terço de férias, benefícios que as categorias sindicalizadas organizadas têm sobre a CLT, ou seja, além da CLT, né? Conquistas, sei lá, ticket de alimentação, alguns benefícios, né? Jornadas mais curtas, etc. Tudo isso passa ao lado do trabalho terceirizado, muito longe. Então as pessoas, quando se submetem à terceirização, elas na verdade estão se afastando daqueles que são os benefícios, as conquistas, aquilo que poderia, vamos dizer assim, apontar para um horizonte mais estruturado, mais organizado no interior do mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, você tem uma dinâmica de deterioração, degradação, de aumento da exploração do trabalho assalariado e de regressão dos direitos sociais, em especial os direitos trabalhistas, né? Então não basta dizer, como alguns têm afirmado, que não se preocupem porque o trabalho terceirizado ele está submetido à CLT. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Aliás, a CLT ela existe efetivamente como lei, como horizonte, como um campo, vamos dizer assim, de disputas, de lutas, de conflitos, etc. e tal, mas muitas vezes a CLT ela é bastante abstrata na vida. Os trabalhadores eles têm que lutar muito para entrar na lei, eles têm que lutar muito para que a CLT faça sentido, ela seja efetivamente vigente, ela seja eficaz, ela exista na vida das categorias e assim por diante. Até porque, apesar da formalização, o mercado de trabalho ainda é muito informal. Você tem pelo menos um terço das pessoas que simplesmente não tem proteção ou tem uma proteção muito precária, enfim, de baixa cobertura, né? Qual é a minha opinião? A minha opinião é o seguinte: está no começo, e essa é a ideia que eu queria lançar para que vocês de alguma maneira debatessem comigo, pensassem conjuntamente, né? Para que nós pensássemos juntos, né? A impressão que eu tenho é que a gente entra num outro momento da história ou da história do mercado de trabalho no Brasil. Por que isso? Porque essa última década e meia, nós tivemos um tipo de desenvolvimento econômico, né, aquilo que os economistas chamam de modelo de desenvolvimento econômico, que ele é um modelo no fundamental apoiado sobre o trabalho barato, ok? A exploração do trabalho assalariado barato. Então 94% do emprego foi criado no Brasil em 2003, 2012, 2013 paga até 1,5 salário mínimo. Você tem, vamos dizer assim, uma multiplicação de postos de trabalho inseridos em setores da economia que são setores que pagam muito mal, aquela coisa que a gente sabe, né? Normalmente é o agronegócio, setor de serviços, indústria da construção civil, construção pesada, enfim, todos aqueles setores que pagam, remuneram mal, até porque os
a produtividade é baixa. E eles têm dificuldades enormes de aumentar a produtividade, né? Então a economia brasileira, ela se apoiou sobre essa exploração do trabalho assalariado barato, teve formalização, o pessoal entra na lei, o governo arrecada mais, o governo arrecadou mais, gasta mais, tem mais gastos sociais através desses programas de redistribuição, de renda, etc., Bolsa Família, coisa do gênero. Pois bem, esse é um pouco o resumão desse modelo para o mercado de trabalho brasileiro, ok? Só que tem um problema nessa história. Esse modelo se esgotou. Ou seja, ele não consegue mais absorver a massa de gente jovem, né? 1.800.000 jovens que entram no mercado de trabalho. Ele não consegue mais efetivamente produzir lucros por conta da inserção do Brasil na economia internacional, por conta da crise, que não é debelada nunca, pelo contrário, ela se arrasta, etc, etc. Isso faz com que haja uma pressão crescente para que haja uma reforma desse modelo. Ou seja, para que o país, de alguma maneira, volte a crescer. Só que voltar a crescer, nesse caso em especial, é restabelecer as bases de um modelo que é um modelo muito perverso, mais ainda perverso do ponto de vista do trabalho. E é basicamente um modelo que vai avançar sobre, que é um modelo que não é tanto, é também, mas não é tão apoiado sobre a exploração do trabalho assalariado, ainda que muito barato, mas um modelo que vai se apoiar cada vez mais sobre a expoliação social. Quer seja uma expoliação que se dá, por exemplo, via precarização do trabalho, via ataque contra os direitos, via ataque contra os gastos sociais, contra os gastos com saúde, contra os gastos com educação. Não é à toa que nós estamos vendo um momento de ajuste fiscal que vai cortar 80 bilhões de reais do orçamento público esse ano, quer dizer. E evidentemente, toda vez que você tira dinheiro da educação e da saúde, você cria ali um mercado, um miniciclo que vai atrair investimento, que vai de alguma maneira privatizar ainda mais, mercantilizar ainda mais, enfim, a saúde, a educação, deteriorar o serviço público e assim sucessivamente. Do ponto de vista do mercado de trabalho, é exatamente isso que a gente está vendo. Desde o final do ano passado, com a edição das duas MPs, né, 664 e 665, que a 665 em especial, que dificulta, né, o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego, e o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego é algo muito importante hoje na economia brasileira, exatamente porque a rotatividade é alta, o sujeito entra, ele entra num ritmo muito intenso, adoece, é demitido, um outro entra num ritmo muito intenso, adoece, é demitido. É por isso que você tem a rotatividade tão alta hoje na economia brasileira, né? E aí o cara, quando sai, ele fica no seguro-desemprego, percebe? Ele fica 2, 3 meses vendo seguro-desemprego, às vezes até 4 meses, depende do tempo de contribuição. Entra no SUS, de alguma maneira se trata, se restabelece minimamente e volta para o mercado de trabalho para retomar esse ciclo de contratação, intensificação do ritmo de trabalho, rotinização, adoecimento e demissão. Então isso tudo começa no final do ano passado e avança agora com esse projeto de lei, né? E esse projeto de lei significa a eliminação, o fim da CLT, da consolidação das leis do trabalho, desse horizonte aí de acesso aos direitos, desse horizonte, vamos dizer assim, de estruturação e de organização do mercado de trabalho e de proteção mínima para o trabalhador. Por que isso? Porque a economia brasileira não tem ganhos de produtividade. Ela não consegue se organizar, por exemplo, ela não consegue crescer apoiando-se sobre o investimento em novas máquinas, ciência e tecnologia, setores de ponta, setores de vanguarda, setores que efetivamente poderiam oferecer aí um horizonte, vamos dizer assim, de crescimento com algum tipo de progresso social. Então, se ele não se apoiar aí, vai se apoiar sobre o quê? Vai se apoiar sobre a compressão do custo unitário do trabalho. Então, se você comparar o salário médio, vamos dizer assim, do trabalhador no Brasil, o salário médio do trabalhador na China, você vai perceber que é mais ou menos igual, é mais ou menos em torno de $400. Só que na China você não tem os direitos que tem no Brasil. Então, para você equalizar para você equilibrar e igualar essa relação e tornar, vamos dizer assim, o investimento no Brasil mais atraente, você precisa bombardear esse custo unitário do trabalho e você precisa tirar esses direitos da mesa
vamos dizer assim, do horizonte, né? Tem que eliminar esses direitos para que o custo ele se torne ainda mais, o preço se torne ainda mais barato, o que, entre outras coisas, significa fundamentalmente mercantilização do trabalho. Toda vez que você mercantiliza o trabalho, você destrói a capacidade que o trabalhador tem de se reproduzir, de reproduzir a sua família, de se inserir no mundo com o mínimo de sentido, de ter efetivamente uma vida, etc, etc, etc. Você transforma o trabalhador em horas de trabalho. Você transforma a pessoa, o indivíduo, numa espécie de recipiente, né? Uma garrafa de tempo de trabalho. Então, se você está trabalhando, ótimo, você recebe. Se não está trabalhando, PT, saudações, tchau e bênção, e vai se virar, entendeu? E o horizonte que a gente tem pela frente é o horizonte dos tais mini-jobs. Você sabe o que são os mini-jobs? Sendo muito discutido na Europa, nos Estados Unidos. É mais ou menos o seguinte: você vai para a tua casa com um celular e recebe, quando recebe, uma mensagem de SMS dizendo: olha, se apresente daqui a 3 horas no restaurante McDonald's tal, na rua tal. Você vai trabalhar lá 3 horas e vai ganhar pelas 3 horas. Você vai embora para casa e fica lá em casa, fica na tua casa esperando mais uma mensagem de SMS. Se essa mensagem vier, ótimo, beleza. Se ela não vier, sinto muito, é uma pena, mas enfim, ele fica 2, 3 dias em casa, trabalha 3 horas, recebe pelas 3 horas, aí volta. Ou seja, é o famoso modelo mini-job da flexibilidade total. E é isso que o PL 4330 promete para o mercado brasileiro, quer dizer, promete um monte de gente trabalhando em condições cada vez mais precárias, ritmos cada vez mais intensos, ganhando cada vez menos, sem proteção, sem direitos, sem 13º, sem um terço de férias, sem os tickets de alimentação, sem os benefícios que são negociados pelos sindicatos nas negociações coletivas, sem qualquer tipo de horizonte de progresso socioocupacional, de ter uma carreira ou algo que o valha. É isso que esse projeto está oferecendo e está prometendo para as pessoas. E é por isso que, na minha opinião, a aprovação, se ela de fato acontecer, ela vai representar a pior derrota popular da história desse país desde 64, e para o mercado de trabalho, para a classe trabalhadora brasileira, a pior derrota desde 66, quando se criou a lei do fundo de garantia, né, que elimina a chamada, né, lei da estabilidade no emprego e substitui isso por um dinheiro que deveria ser, vamos dizer assim, recolhido tanto do trabalhador quanto da empresa, que na verdade só é recolhido do trabalhador, que ficou, né, enfim, acabou sendo um dinheiro que só é recolhido do trabalhador, né, um retrocesso brutal, e significa o fim da CLT, ou seja, só isso já diz muita coisa, né? Enfim, só um ponto que eu acho que com isso eu termino, né, para não tomar muito tempo, enfim. Existe um ponto que as pessoas olham para a CLT e acham que a CLT é atrasada, a CLT foi uma espécie de tentativa do governo Vargas de manipular, enfim, as massas populares e coisa do gênero. Isso é uma interpretação muito equivocada da história da CLT, por uma razão muito simples. Porque a CLT, a despeito de ter sido uma tentativa do governo Vargas de tentar estabilizar, enfim, o país, que estava realmente vivendo de convulsão social em convulsão social, ela é o produto de muita luta popular. Desde a greve de 17, do julho de 17, passando pelo movimento tenentista na década de 20, passando pela tentativa de revolução comunista em 34, passando pelas greves que se intensificam na década de 30, a CLT é o produto de uma série histórica de praticamente 25 anos de intensa mobilização e luta popular nesse país. Às vezes a gente desvaloriza muito a história brasileira porque acha que, enfim, o Brasil nunca deu certo, nunca vai dar certo, então tudo que veio do passado é errado, etc e tal. E é verdade, tem muito problema na história brasileira, mas isto, a CLT e aquilo que, vamos dizer assim, redunda, né, aquilo que concorre para o surgimento da CLT, é uma história muito nobre do povo brasileiro. Tem muita coisa muito legal,
tem muita briga contra o passado escravocrata, tem muita briga contra o atraso do campo, o atraso que era aquele estado antissocial da República Velha, tem muita greve, tem muita mobilização, passeata, ocupação, praças, etc, etc. Tem muita história de luta do povo brasileiro que está aí cristalizado e consolidado na CLT, e o Congresso simplesmente pega a legislação, pega a consolidação e vai rasgar caso o projeto de lei seja aprovado. E infelizmente eu acho que é um pouco isso que vai acontecer. Eles vão aprovar a essência e vão modificar alguns detalhes da lei, como modificaram ontem, né, tirando as empresas públicas daquela indefinição, do fim, né, do limite entre atividade meia e atividade fim. Isso que aconteceu ontem não altera substantivamente a lei, e eu acho que é um pouco essa dinâmica que vai prevalecer no Congresso, ou seja, pequenas negociações com pontos mais específicos, mas na essência eles vão romper com essa diferença entre atividade meia e atividade fim, o que significa exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, o fim da CLT e uma nova era de muito sofrimento para as pessoas, ainda mais, né? A gente já vive um momento de muito sofrimento, uma era de intensificação desse sofrimento. Então é por isso que eu estou aqui tentando alertá-los para o fato de que a gente tem aí diante de nós um assunto, um tema muito importante e que diz respeito a todo mundo, tanto aqueles que estão empregados, que podem ser demitidos e recontratados depois de um ano através aí de uma cooperativa, através de algum tipo de empresa de subcontratação, terceirização, que atinge fundamentalmente os setores que são setores não qualificados e semi-qualificados, que essa massa ela vai ser toda ela demitida e recontratada. Não tenham dúvidas a respeito disso. Daqui a 5 anos, hoje aquilo que é minoria, que é o trabalho terceirizado, vai ser a maioria. Não há a menor hipótese de que isso não aconteça caso o projeto de lei seja aprovado. Daqui a 5 anos vão ser 30 milhões de trabalhadores terceirizados e 17 milhões de trabalhadores diretamente contratados. Eu tenho certeza, se isso não acontecer, se o projeto de lei for aprovado e isso não acontecer, daqui a 5 anos eu volto e rasgo meu diploma de Sociologia do Trabalho na frente de todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que a maioria do mercado de trabalho vai ser terceirizado. Não tenham dúvidas sobre isso. Não tenham dúvidas. A conta é simples de ser feita e ela é muito objetiva. Ela é implacável. Os números são implacáveis. Então é muito grave o que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que estar muito alerta e tem que se engajar aí nesse processo de crítica a esse projeto de lei e uma crítica à postura do Congresso, que está fazendo tudo da maneira mais assodada, mais apressada, mais porca possível, inclusive atropelando o Supremo, né? Atropelando o Supremo, porque o Fux está com o recurso da CENIBRA para avaliar. Então, conforme o que o Fux disser, o projeto de lei não é inconstitucional, quer dizer, não vai poder ser aprovado. Então está atropelando inclusive o Supremo, para que vocês possam ter um pouco a ideia aí de como que esse Congresso funciona contra os interesses populares, contra os interesses dos trabalhadores. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa se eu falei muito. É isso.